Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. E que alegria ter você aqui comigo. O tema desse episódio será sobre empreendedorismo, onde nós vamos te dar dicas, na verdade, para você colocar em prática no seu dia a dia. Mas antes de começar com o conteúdo, eu quero te lembrar, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta aqui durante o episódio a frase que mais tem sentido para você e pega esse link e compartilha com 7 pessoas para que elas também possam ter acesso a esse conteúdo e, na verdade, ter sua mentalidade totalmente mudada. Também nos siga nas redes sociais, @LifecastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós estamos entregando e disponibilizando para vocês. E para esse tema, então, empreendedorismo, onde nós vamos te ensinar quais são os pilares: performance, foco, posicionamento, será exatamente o tema desse bate-papo de hoje. E você observou que nós estamos em um novo cenário. Sim, nós estamos com um episódio especial, mas o propósito não mudou, que é trazer vida para as áreas que você não consegue romper. Então fica até o final desse episódio que eu tenho certeza que vai fazer total diferença na sua vida. E para esse tema, então, empreendedorismo, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Lifecast, Herbert. Obrigado, Matheus. Convite maravilhoso que você me fez. De bate e pronto, já fiquei muito feliz. Falei, tenho que participar desse negócio. Eu sei que é um projeto que Deus tem colocado no seu coração e que vai crescer cada vez mais. E cada pessoa que tem passado por aqui tem um propósito de trazer vida para a vida das pessoas. E eu espero aqui trazer a minha contribuição. Com certeza, vai ajudar muito a vida das pessoas, a minha vida. E para começar, você já ganhou vários prêmios, 4 Grammys. Como foi o ponto de partida da sua vida onde você decidiu, na verdade, a seguir carreira na música através do sax? História... Hoje eu tenho 30 anos, é importante o pessoal entender isso. Mês que vem, em outubro, eu faço 31. Começou a história lá atrás, quando eu tinha por volta de 6 anos. Eu lembro de uma tia minha que falou me mostrou um vídeo de um saxofone, e um vídeo, uma música, e falou assim, tem que tocar instrumento aí. Eu achei muito legal. E aí quando eu falei, quero aprender, eu achei muito desafiador, porque é um instrumento, esse aqui é o saxofone soprano, mas tem outros modelos. E eu vi o desafio de ter essas chaves aqui, vou até pegar o outro para mostrar, para ficar mais fácil. Quando eu vi esse tanto de chaves aqui, eu achei extremamente desafiador. Eu sou muito competitivo, eu gosto de desafios. Então, quando eu vi isso, eu falei, eu quero aprender a tocar, apertar esses botões todos, saber o objetivo desses botões. E aí, na oportunidade, ela falou assim, toque para ser o melhor saxofonista do mundo. E ficou aquele negócio na cabeça. Olha só a importância de você contar alguma coisa para uma criança que está formando, está na fase de formação de caráter, né? De personalidade. E ficou aquela coisa na minha cabeça. Mas a música só veio para mim se tornar realidade com 13 anos, que foi através da minha mãe, que eu sempre fui cristão, vim da Assembleia de Deus. Inclusive, a Assembleia de Deus é o local onde mais forma músicos bons. Inclusive, você pode ver que tem muito músico que performa super bem, às vezes nem tá na igreja, tá tocando grandes artistas, e você pergunta para ele. Se você falar para ele vaso, ele vai entender. Porque é a linguajar que a gente entende na igreja. Né? Então ele vai entender absurdamente que... Você vai perceber que ele é cristão ou foi cristão. Então a igreja sempre formou muitos músicos. E a igreja teve uma parcela de contribuição muito grande, porque eu via nas orquestras tendo saxofonistas, isso só reforçava o desejo, só motivava eu querer aprender instrumento. E eu aprendi numa ONG chamada Casa do Zezinho, periferia de São Paulo, dentro do Capão Redondo, Jardim Ângela, uma das cidades, um dos lugares mais perigosos do Brasil na época. E aprendi a tocar nessa ONG por conta da minha mãe. Eu vou contar aqui, eu vou ser um pouco informal aqui nesse negócio, falando que minha mãe, ela me incentivou a tocar saxofone, e aí fazer inscrição para aprender a tocar música de graça nessa ONG, falando, se você não parar de jogar bola agora e não for fazer inscrição nesse negócio que é de graça, você vai levar uma surra. Então, o medo de levar uma surra da minha mãe me forçou a fazer inscrição. A fazer inscrição de alguma coisa que eu já queria. Sim. E aí, quando eu aprendi a mesmo tocar o negócio, ligou um hiperfoco assim, em mim para poder aprender, muito grande, que inclusive muitas pessoas falavam na época, minha mãe falava bastante... para mim, que eu não era muito focado, eu começava as coisas e parava, e isso foi até um desafio. Falei para você que eu sou uma pessoa que me desafio bastante, sou bastante competitivo. Quando ela me trouxe essa abordagem e eu comecei a tocar, eu falei, eu não vou parar, não vou desistir, e eu fui me apaixonando cada vez mais, e aí eu fui desenvolvendo, estudei em várias escolas, tanto o Emerson Tom Jobim, que era a antiga ULM, Universidade Livre de Música, fiquei estudando lá uns 10 anos,
Me formei em música brasileira e música erudita no Auditório Ibirapuera, fica dentro do Parque Ibirapuera, que é um projeto sensacional, que antes era patrocinado pelo Itaú, hoje está sendo gerenciado pela URBS, que está sobre a gestão e lá desse projeto. E depois, por fim disso, passei um período curto ali no Conservatório de Tatuí, que é considerado um dos melhores conservatórios da América Latina, que também é gratuito. E depois fui para a faculdade, então, que é uma faculdade particular chamada Souza Lima, que tem convênio com a Berkeley, em Boston. E lá na faculdade, eu então... A história é meio longa, eu posso contar isso daqui a pouquinho, de como ganhei essa questão dos prêmios, mas foi lá na faculdade que eu ganhei os 4 anos seguidos de bolsa, que foram mais aí de 150 mil reais de premiação, que custeou a minha faculdade e conseguiu abençoar a vida de outras pessoas, inclusive. Foi uma história muito legal. E você também comentou sobre hiperfoco. Eu vejo que um grande impedimento na vida das pessoas hoje, na maioria jovens, querem ser uma pessoa bem-sucedida, mas não sabe como. Não tem um foco daquilo que ela quer. Ela sabe o que quer ser bem-sucedida, mas não como. A área, não define isso, não tem uma clareza de qual área seguir. Isso, na verdade, tem sido um ponto de parada na vida dessas pessoas, porque quando você não sabe na área que você quer seguir, qualquer oportunidade chega para você, pode se tornar uma distração para tirar você do foco, do propósito de Deus, podemos colocar assim também. Como ter foco? Você falou sobre hiperfoco. Como que eu tenho foco, uma clareza de onde eu quero chegar e definir isso como meta? Muito boa pergunta. Eu vou falar baseado na experiência que eu tive. Durante o momento, na fase ali que eu tinha 16 a 18 anos mais ou menos, eu já tocava saxofone, comecei a tocar aos 13, sempre tive o objetivo de ser uma pessoa que ganhasse dinheiro com música. Primeira vez que eu ganhei algum valor com música foi com 15 anos de idade, que eu fiz um casamento. E nesse casamento eu fui fazer de graça, né? Não tinha experiência, fiquei muito com medo de fazer o negócio. E quando eu cheguei em casa e fiz o casamento muito tímido. E eu cheguei em casa, depois fui dormir, fui descansar. A noiva, que era da igreja, uma pessoa da igreja, descobriu o meu endereço e bateu lá na porta da minha casa à meia-noite, porque ela levou literalmente o bolo todo bonito, aquele que fica bonito na festa. Ela levou porque ela queria me agradecer. Ela ficou aos prantos de emocionada e ela achou meu endereço. Eu estava dormindo, minha mãe, inclusive na oportunidade, me deu uma bronca, falando assim: o que você fez de errado? Eu falei: não fiz nada, a noiva tá aí, você fez alguma cagada. E ela queria simplesmente me agradecer. Quando chegou nesse momento, eu vi que já os 2 anos que eu tinha estudado, que já foram difíceis, valeram a pena, porque eu estava fazendo a diferença na vida de alguém. Tô contando isso porque, passado um tempo, a gente entende que música, para a gente sobreviver de música num país que não tem a cultura de valorizar os músicos, de valorização do artista, acaba sendo mais difícil. Porque se você for fazer uma faculdade, por exemplo, de advocacia, de direito, para se tornar um advogado, se você for uma pessoa que estudar bastante durante esses 4, 5 anos de estudo e fizer a prova da OAB, se torna um advogado. Esse título as pessoas não vão tirar de você. Ou outra profissão, você vai ter aquele diploma ao final do curso. Com a música, não. Não necessariamente, se você for começar a música absolutamente do nível 0 e for fazer uma faculdade, você vai ter esse diploma e vai ser músico profissional. Pelo contrário, música demora muito para ter um retorno. E eu estou falando isso com o objetivo de, nesse período que eu tinha 16 a 18 anos, mais ou menos, o jovem ele enfrenta um desafio muito grande da sociedade mesmo, de ele tem que trazer dinheiro para casa, ou se você não está trabalhando, se você não está estudando, tem que trazer dinheiro para casa. Ainda mais no meu caso, que filho caçula, de uma mãe viúva, de 4 filhos, era então uma pressão grande para poder ajudar, não porque minha mãe fosse uma pessoa ruim, mas porque a gente era difícil para pagar as contas, né? E nesse período você enfrenta um peso da sociedade, por exemplo, esses jovens nessa fase estão estudando, fazendo algum curso e trabalhando de jovem aprendiz em alguma empresa. No meu caso, eu estava estudando música apenas, mas esse negócio estava um pouco longe de dar dinheiro de fato, né? E ainda mais sendo da igreja, era mais difícil porque você precisava quebrar os paradigmas de que a profissão de músico não ia tirar você da igreja ou que você ia se perder, alguma coisa do tipo. Nesse período eu jogava futebol e jogando futebol eu estava começando a passar em alguns testes para poder
subir de nível e alcançar o objetivo de ser atleta profissional. E eu tinha essa habilidade, não muito rebuscada com o esporte, mas como eu falei no começo, eu gostava bastante de desafio. Então isso movia bastante o coração das pessoas que viam eu desenvolver essa habilidade. E aí chega ao ponto que eu quero falar. Eu lembro claramente de eu estar dentro de um ônibus, voltando para casa. Estava triste porque eu estudava pela manhã, fazia um curso à tarde, depois fazia o curso de música, ia para o treino, atravessava São Paulo para poder treinar. E era muito complicado. E eu lembro de uma vez, e eu ficava muito ausente da minha família. Eu lembro de uma vez eu estar no ônibus e um senhor, ele entrou dentro do ônibus, um senhor velhinho, um senhor negro, muito simpático, entrou, ele viu dentro do ônibus sentado e falando, e eu estava com saxofone, e ele falou, filho, não fica triste. Você, para conseguir o que você quer, que dá para ver claramente que você é uma pessoa esforçada, você vai ter que ficar distante da sua família. Não porque você não os ama, mas para você alcançar o que você quer, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder alcançar o seu objetivo. Pagar o preço necessário. Pagar o preço necessário. E ele, nessa oportunidade, falou, eles não vão te entender nesse momento. Eles vão te criticar muitas vezes, você, mas não porque eles não querem ver você vencer. É porque eles não querem ver você sofrer. Porque eles te amam. Mas quando você alcançar os resultados e conseguir o que você quer, eles vão se orgulhar de você. Então, não desiste, não para. Eu não falei nada com esse cara. Esse cara, nesse momento, desceu do ônibus, foi embora, nunca mais o vi. Mas isso ficou na minha cabeça. E eu, como era uma pessoa que já tinha vontade de vencer na vida, porque vim da sociedade, fui criado sem pai, aquela coisa toda, esse hiperfoco só aumentou, que era o desejo de vencer. E é muito importante quando você tem a palavra de pessoas para poder incentivar você. Às vezes a pessoa ela não tem uma palavra, às vezes da família, porque, entenda, isso é importante para vocês. Se sua família não apoia o que você está fazendo, não os culpe. Porque a sua família te ama e, na verdade, sua família às vezes não quer ver você sofrer. Mas se você quer ser uma pessoa que seja vitoriosa na sua vida, pode ver toda pessoa que se tornou uma pessoa vencedora na vida, ela teve que sofrer. O sofrimento faz parte do processo para poder vencer. Visto, por exemplo, uma borboleta. Para ela se tornar uma borboleta, veja o processo todo que ela passa. Exato. Ela não sofre? Sofre. Só que chega o tempo dela voar também. Exatamente. E pensando nisso que você falou, eu até escrevi uma frase esses dias. Eu estava estudando e veio essa frase, justamente pensando naquilo que você falou agora. Muitas pessoas não entendem a nossa decisão de hoje. Aí foi quando veio essa frase. Na verdade, que eu até postei no meu Instagram, quem não entende a sua decisão é porque não está na mesma visão que você. Porque muitas das vezes a gente procura respaldo, a gente procura aprovação de pessoas que não estão enxergando a mesma coisa que nós. Muitas das vezes essas pessoas, quem você falou, não é culpa. E nós também não estamos se vitimizando. Mas na verdade você tem o quê? Você tem uma visão. Então você que está assistindo isso agora, você pode falar, as pessoas não entendem o que eu estou fazendo hoje, a minha atitude, a minha ação, a minha reação diante de uma coisa. Mas entenda, é porque justamente ela não está na mesma visão. Não procure aprovação, aceitação ou respaldo de quem não está enxergando a mesma coisa que você. Entenda, nem todos enxergam terra prometida. Muitos vão lá e vão enxergar gigantes. Então cuidado e procurar respaldo em pessoas que não estão na mesma visão que a sua, que na verdade é uma visão que Deus deu. Sim. Um objetivo, um foco, como nós estamos falando de hiperfoco. E no começo da sua... Pode falar. Não, e até concluindo isso, não é culpa da pessoa. Sim. Às vezes a pessoa não está na mesma visão, ela não quer o teu mal, tem gente que tem maldade, que não quer ver o seu sucesso, pessoas que são invejosas e tal. Isso faz parte. Mas muitas das vezes, isso é maturidade. É entender que as pessoas não têm obrigação de estar na mesma visão que você. O sonho é seu, não é delas. Claro. Se você tem um sonho, é problema seu, você que tem que correr atrás do sonho. Tem muita gente que quer ter história bonita para contar, mas não quer passar pelo processo da dor. E todo mundo, é muito claro, as pessoas elas querem ouvir quem venceu na vida. Automaticamente se entende que as pessoas querem ouvir quem passou por um processo e venceu. Então, se você quer ser uma referência algum dia para alguém, você tem que passar pela dor também. E entender que isso faz parte do processo. Se, no meu caso, eu não tive uma pessoa, eu não tive, como digo, não tive pai, e não tive mas eu falo que durante o meu trajeto, eu tive vários pais ao longo do caminho.
pessoas que foram me dando orientações, professores que foram falando, cara, sua mãe às vezes não entende você, sua família às vezes não entende, mas é que eles te amam, cara. Eles não querem ver você sofrer. Mas se você sabe, vai atrás mesmo, vai dar certo. Hoje minha mãe, ela olha e ela pergunta, ela liga para mim e pergunta, onde você tá hoje? Eu falo, nossa, mãe, hoje eu tô longe, eu tô não sei aonde. Hoje você tá hoje? Nossa, mãe, eu tô longe. E a minha mãe, eu escuto muitas pessoas falando, rapaz, sua mãe tem orgulho de você. Justamente, e não é culpa da... Entende? Não é... Sim. Ela assim, dá pra entender? Ela não fez isso como pra te prejudicar, mas sim pra te proteger muitas das vezes o quê? De frustração. Exatamente. Filho, sonha um pouco mais baixo porque não é algo que ela quer te impedir como impedimento, mas é pelo contrário, ela quer te proteger. Exato. Só que muitas das vezes é o que nós falamos, não está na mesma visão. E você falando isso, eu lembro uma passagem sobre Abraão. Porque quando Deus fala pra ele, sai da tua terra, da tua parentela, mas pra onde eu vou? Só vai, só sai. O interessante é que nos versículos pra frente está escrito assim, e saiu Abraão. Ou seja, imagine se ele fosse pedir autorização, respaldo das pessoas que estavam ali. Abraão já era um homem rico, ele não foi tentar a vida. Uhum. Ele já era um homem bem sucedido. Ou seja, ele partiu porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma direção. Uhum. Ele não buscou respaldo de quem não estava na mesma visão. Eu não estou falando para você que você não tem que buscar conselhos. Exato. Você sim, tem que ter mentores, tem que ter pessoas para te direcionar, mas cuidado, nem sempre essas pessoas vão estar na mesma visão. Mas busque conselhos com pessoas que já estão aonde você quer chegar, né? Eu lembro de uma fala que eu tive com a minha mãe, e ela ficou bastante chateada comigo na época, não só com a minha mãe, mas pessoas da minha família, que foi, isso é maturidade, isso é entender maturidade, que era uma questão relacionada à carreira com a música, que era o seguinte, ela me falou algumas coisas, falou, esse negócio não dá certo, como é que você ganha dinheiro com esse negócio, como é que funciona isso? Ela falou, me dá um conselho, eu falei, e eu já tendo maturidade, por um professor que já estava na faculdade, já que me dava orientação e sabia do processo que eu vivia e vinha me acompanhando há bastante tempo, eu, na oportunidade, tive a maturidade de falar para ela, falei, mãe, eu posso te ouvir os conselhos que a senhora me dá referente à vida, referente a um monte de coisa, mas com música, eu não posso ouvir a senhora, porque a senhora não sabe como é que funciona esse negócio. Como é que funciona essa área. Eu não posso perguntar nada. A senhora eu não posso perguntar as coisas para a senhora sobre música. Tem pessoas específicas que eu vou perguntar sobre isso. Sobre a vida, a senhora é a minha principal mentora. Porque a senhora já passou por muita coisa. Mas sobre música, não. A senhora não tem autoridade nesse momento para falar isso. Eu falei com cuidado para também não ferir, mas entendendo que a maturidade toma cuidado com quem você está ouvindo. Não adianta eu pedir conselho para você pedir conselho sobre saxofone para o seu pai que trabalha com engenharia. Ele não tem autoridade nisso. Então é importante entender para quem você está pedindo autoridade e o melhor, ter maturidade, como eu falo de novo, maturidade para entender que às vezes aquela pessoa que você ama, que você quer estar ali contigo, ela não é a pessoa mais indicada para você poder pedir o conselho ou ter orientação. Herbert, há quanto tempo você toca sax? Eu comecei com 13 anos. Eu vou fazer 31 no mês que vem, em outubro. Ou seja, tenho 30 agora. Faz as contas. Com 17? Então, com 17 anos. Já. Faz 17 anos aí de luta com esse instrumento. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Pouquinho. Parece que eu tô velho, né? O louco tá novo. E você acredita que para uma pessoa que tá começando agora, ou para você que já é um expert, já é uma referência nessa área, você acha o que é mais importante? A pessoa ter dom, a pessoa treinar para isso, ou os dois juntos? Eu acredito que o dom, ele é importante. Porque vamos imaginar uma pessoa, vamos imaginar a pastora Cassiane. Ela nasceu com dom. Sim. Isso aí é muito claro. Tem muita gente que tem... e eu até coloco o Cristiano Ronaldo e Messi. Quem dos dois nasceu com dom? Messi. Messi. Qual dos dois é mais focado? Cristiano Ronaldo. Mas isso não quer dizer que o Messi não é focado. Ou seja, se você já nasce com dom e você tem o foco do Cristiano Ronaldo e tem o foco da pastora Cassiane, porque ela também é muito focada com a carreira dela, você consegue resultados exponenciais, como foi o caso do Cristiano Ronaldo, do Messi e da pastora também. Então eu acredito que o dom ele é importantíssimo, mas o foco também ele é importante também. Eu não acredito que eu nasci com um dom com o saxofone. Por que eu falo isso?
Eu desisti de tocar saxofone 4 vezes. Fui tentar a 5ª vez. Na verdade, não saxofone, música. Então vamos pensar, uma pessoa que começa a tocar, que começa a aprender música e desiste 4 vezes, você vai falar que essa pessoa tem dom? A pessoa não tem dom. Fala, meu, vai fazer outra coisa. 4 vezes, irmão, não dá. Tá no lugar errado, fazendo coisa errada. Vai fazer uma outra coisa. Mas na 5ª vez foi me apresentado de uma forma diferente, com uma outra roupagem. E aí eu achei interessante, que eu tive contato com o saxofone direto. Antes eu comecei a aprender e aprendia com, vamos lá pessoal, esse é o bona, aqui as bolinhas na partitura, no pentagrama, vamos cantar. E eu ficava assim, meu, o que é dó? O que é dó? O que é ré? O que é mi? Que negócio é essa bola? Que não entendendo nada. Parei. Então, o que eu entendo que foi me apresentar de uma forma não muito interessante. Mas na 5ª vez foi me apresentado o saxofone. Eu aprendi, de fato, o contato direto com o instrumento. E aí as bolinhas começaram a fazer sentido. Ó, toca essa nota. Dó. Opa, agora esse dó na partitura é essa posição. Ah, agora eu entendi. Então, quando me trouxeram a praticidade e me apresentaram essa outra base, que é a base da teoria, ficou muito mais fácil. Respondendo a sua pergunta, o dom é importante, mas eu não acredito que eu nasci exatamente com dom. Também não acredito que eu também não tinha qualidade nenhuma, porque volto a dizer que a metodologia, para mim, que foi apresentada, não funcionou. Não estou falando mal dos professores que me ensinaram no começo, mas que não deu certo. Mas eu sempre fui muito focado. Focado de, eu vou fazer o negócio dar certo. No começo, eu era muito ruim também. Se você for parar para perguntar para amigos meus que começaram comigo na época, todo mundo falava assim, mano, o meu apelido antes era Betinho. O Betinho ele era muito ruim. Assim, era muito ruim. Eu aprendi a tocar com esse instrumento, que é o saxofone tenor, que é o instrumento maior, ele é mais difícil de tocar do que esse saxofone aqui. Ele é mais difícil. Esse aqui é mais fácil, é mais indicado para quem quer aprender. Só que quando foram me ensinar esse instrumento, eu não tinha mais o sax alto. Tinha só esse aqui grandão, que era o mais difícil. Sim. Então eu já tinha uma boa dificuldade. Peguei o mais difícil, então a dificuldade foi maior. Só que desde o começo eu via assim, esse cara é esforçado. O que todo mundo via assim, esse cara é esforçado. Ele não é muito bom não, mas ele é esforçado. Então, a questão de ser persistente em tudo, assim, em tudo. Tem tanto a história de eu ter ganhado o Grammy, de contar a história do Grammy foi literalmente persistência. Questão de ter entrado na escola do Auditório Ibirapuera, porque eu parei de estudar música durante um tempo, e joguei tudo pro alto e decidi, estava numa empresa ganhando um salário legal, numa multinacional, ganhando um salário legal com 18 anos. Com 20 anos eu estava começando a ficar depressivo e falei, vou chutar o pau da barraca, e voltei a estudar música. E o fato de voltar a estudar música com essa idade era para um cara velho. Eu já estava velho para poder começar a estudar já. Todo mundo já estava encaminhado. Eu tive que ralar mais do que os outros. Então eu fiz algumas loucuras para poder fazer o negócio acontecer. Então eu acredito, se você não tem muito foco, não tem muito dom, se você acredita que você não tem muito dom, não leva muito jeito para o negócio, entenda que o mais importante é você ter foco e persistência. E se blindar de pessoas que estão na área. Se você quer ser uma pessoa que quer ser o melhor marqueteiro do mundo, procure os melhores marqueteiros. Você pode talvez não ser no nível hard deles, mas ruim você não vai ser. Porque você vai ser... É com as pessoas certas, né? Exatamente. Gente, então anota isso. Eu sugiro você estar com papel e caneta na mão, porque na verdade todo esse conteúdo que nós estamos entregando para você pode mudar a sua realidade. Então, o que ele falou é muito interessante. Porque, por exemplo, você pode ter dom. Então, se você deseja ir a um nível mais elevado do que o que você está hoje, você pode ter dom. Você pode ter habilidade. Mas se você treinar com o dom e com a habilidade que você tem, pode ter certeza que você vai mais longe. Então, tenha disciplina, tenha clareza. Você tem o dom, potencialize esse dom. E pode ter certeza que a sua realidade não vai ser mais a mesma. Você pode dar um upgrade naquilo que você está vivendo hoje. E você falou também logo no começo do episódio sobre ambientes que você frequenta. Você toca na igreja, mas você também toca em outros eventos não cristãos. Uhum. Como que você faz quando você está nesses ambientes? Já aconteceu de você estar lá e ir para a igreja direto? Um ambiente totalmente diferente? Muito. E como que você fez para administrar essas emoções? Porque o espírito que você está, quando você está no ambiente, você atrai aquele espírito. Como que você faz, na verdade, para filtrar isso?
Antes de você responder, eu quero agradecer a HD Drones, essa empresa de drone. Você que trabalha com segurança ou na linha agro, chame eles aqui. Aqui está o arroba, o contato deles. Chame eles agora, que eu tenho certeza que eles têm a solução para aquilo que você precisa. O atendimento é ótimo e excelente produto. Também você que está procurando fazer uma confraternização de final de ano na sua empresa, um evento, aqui está o contato da Lares, eles estão aqui no Betaville, Barueri. Eu tenho certeza, na verdade, se você chamar eles, o atendimento é ótimo, ótimo produto. Então chame eles aqui agora para já marcar o dia da confraternização da sua empresa. Então, Herbert, como que você fez para administrar todos esses sentimentos, essas emoções? Só um adendo, a HD Drones é uma das empresas mais qualificadas no setor que eu vejo a qualidade deles de perto e o trabalho que eles fazem lá na The Alpha com aquele cenário com o drone caminhando na igreja. Eu tô curioso para ver essa imagem. Quando você assiste no YouTube, então, você vê a qualidade, não é puxação de saco, é de um cara que é perfeccionista, que mexe com áudio e filmagem, vocês podem ver meus vídeos no Instagram. É sensacional o trabalho deles, então eu indico de graça. Então é legal pegar esse adendo aí. Com certeza. Manda de novo. Então, como que você fez para administrar essas emoções quando você estava num ambiente cristão, quando você estava num ambiente totalmente com crenças ao contrário, se colocar assim? É legal a gente voltar um pouco no tempo e entender que eu sempre fui um músico cristão. Eu nasci na igreja, meu pai era pastor, meu pai faleceu, eu tinha 6 anos, ele era pastor. E eu nunca saí da igreja, mas não aprendi a tocar música na igreja. Eu aprendi a tocar música no centro de Umbanda. Nossa, se escandalizar com isso. É verdade. O projeto que eu comecei a tocar era um projeto que tinha parceria com o Guri, que era um projeto Guri, que era do governo. Porém, essa ONG era um projeto, uma casa de Umbanda. E, inclusive, eu sou muito grato a essa casa, esse projeto. Porque se eles não tivessem incentivo, eu não teria aprendido a tocar música. Não teria aprendido a fazer... não estaria inserido no cenário musical. Mas eu nunca me perdi. Por quê? Porque as bases, elas estavam muito consolidadas. A minha mãe e meu pai, principalmente no período que esteve vivo, eles sempre me deram exemplo. Eles nunca se desviaram, nunca saíram dos caminhos do Senhor, eles sempre me deram exemplo. Então, só que foi um paradigma estar na igreja e tentar viver de música. Porque eu entendia que se você não estivesse fazendo música na igreja, você estava indo contra Deus. E para mim não entrava aquilo na minha cabeça. Não me entrava. Chegou um momento que eu fui tocar em um evento festivo. Eu sou músico músico secular, que a gente diz. Músico secular que toca com artistas, toca em vários lugares. E teve uma festa que eu fui tocar no período do carnaval. As músicas que eu toquei são as mesmas músicas que eu toco em casamentos. Mas por o fato de eu ter feito uma viagem, ao retornar da igreja, eu fui obrigado a pedir perdão na frente da igreja. Sabe aqueles momentos que você ia lá, você pecou, você vai lá na frente da igreja e você vai ter que pedir desculpa na frente de todo mundo. E eu falei, mas eu estava trabalhando. Eu não bebo, nunca fumei, nunca fiz nada, sempre fui muito certinho com as coisas. E eu falei, mas por quê? E ele, não, você tem que ir lá porque você errou. Eu falei, mas eu estava trabalhando, eu não fiz nada de errado, eu estava trabalhando. Mas músico dentro da igreja não pode ser, o músico ele não pode tocar nesses lugares porque senão ele vai estar indo contra Deus ou pecando, alguma coisa do tipo. Eu falei, mas espera aí, vamos lá entender, calma. Se eu sou um segurança e tá tendo um evento desse, e eu vou tocar nesse evento, e eu vou trabalhar nesse evento, eu tô cometendo pecado? Não, porque você é um segurança, está trabalhando lá. Mas se eu tô tocando, aí é pecado? Então eu fazia essas indagações e cobrava, e ficava assim, não faz sentido, porque eu tô indo trabalhar, eu não me comovo com esse negócio. Com o tempo, eu fui vendo que o meu testemunho era o mais importante. Porque eu chegava nesses lugares e as pessoas viam sempre o meu comportamento de cristão, sendo muito íntegro com as coisas. E quando essas pessoas estavam precisando, quando era para fazer baderna, não me chamavam. Se era para trabalhar, fazer um evento tocando em algum evento que tinha músicas seculares, eu era chamado para tocar e tal. Mas essas mesmas pessoas que estavam atuando no evento comigo, quando era para fazer baderna, não me chamavam. Mas quando eram para falar assim, mano, eu tô meio mal, cara, sempre vinham até mim.
Então, eu vi que ao longo do tempo, eu acabei sendo luz para essas pessoas que estavam nesses eventos. E eu digo o seguinte, é muito fácil a gente ser cristão na igreja. Na igreja todo mundo pensa igual a você. Todo mundo está no mesmo ambiente. Difícil é ser cristão fora da igreja, conviver com uma pessoa que tem uma religião diferente da sua e você fazer a diferença nesse lugar. Em muitos lugares que eu estava tocando, isso acontece hoje com frequência. Eu estar tocando em um lugar e a pessoa ver eu tocando e chegar no final do evento e falou, eu posso te dar um abraço? Eu falei, um abraço? Até aprendi um ensinamento sobre o pastor Jário sobre essa questão. Sobre a questão do abraço, e você está muito atento com isso. Ou a pessoa querer que eu compartilhe um pouco sobre mim. Porque ela sente, ela fala assim, você tem um negócio diferente que eu não sei o que é, mas eu sinto paz quando você toca. Eu estava muito perturbada antes, e quando você tocou, eu não estava tocando música evangélica, tá? Estava tocando músicas românticas, de casamentos normais, e a pessoa, até jazz, coisa do tipo, e ela fala assim, mas você toca, você tem um negócio diferente, eu sinto, eu me arrepio quando você toca. Eu falo, sério? E até comento às vezes com o Kaique, que é meu irmão, que ele fala assim, eu falo, Kaique, eu às vezes não tenho noção. Não tenho noção do impacto que eu gero às vezes na vida das pessoas. E ele fala, mano, você não tem noção mesmo. Eu vejo, porque o Kaique fazia algumas coberturas de eventos comigo, e ele via e falava assim, cara, é muito louco como Deus te usa quando você está tocando mesmo. Então, é ser luz no meio, às vezes, das trevas. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que os lugares que eu estou tocando é trevas, alguma coisa do tipo, mas você está num lugar onde tem pessoas perturbadas, que estão ali no meio das trevas, que está perturbada e você é luz, você chega o quê? Você faz o quê quando tem luz no lugar escuro? A luz desaparece, a escuridão desaparece. Então, eu fui entendendo isso ao longo do tempo, mas isso foi um processo bastante doloroso para eu entender isso, porque eu não tive referências de músicos que seguiram esse caminho que eu segui. Voltando para aquele princípio que eu falei que eu sou muito competitivo, eu sempre ouvia que eu ia me perder, e que os músicos iam se perder, A maioria das pessoas que começou a tocar comigo, 95% dessas pessoas pararam de tocar. Eu sou praticamente o único daquela safra que se tornou músico profissional, que nunca saiu da igreja e que leva uma palavra para as pessoas. Porque eu termino de tocar em um evento que é um evento secular e eu posto que estou lá porque por conta do meu negócio. Sim. Eu posto, hoje eu tenho uma produtora musical, eu posto que estou tocando nesse ambiente. Horas depois, ou minutos depois, eu vou para a igreja, mesmo chegando atrasado, no meio do culto, como muitos irmãos vêm, eu chegando atrasado no culto, eu termino, eu faço questão de ir lá, porque eu quero agradecer a Deus pelo trabalho que eu tive, e até porque quando eu toco nesses eventos, eu entrego tudo que eu tenho. E eu preciso me carregar. Ser inteiro e intenso. Ser íntegro ao ambiente, né? Exatamente. E você falando sobre isso também, para tocar em ambientes não cristãos, vamos colocar assim, você precisa de habilidade, de talento. Agora, quando você toca na igreja, eu acredito que você tem que ter habilidade, sim, dom, mas principalmente unção. O que você pensa a respeito disso? Tocar na igreja para mim é muito difícil. É muito difícil. Porque ali, o meu tratamento nas redes sociais é literalmente como um profissional e como um artista também. Mas na igreja não pode subir o artista no palco. Eu tenho que ter uma performance, obviamente, para poder engajar as pessoas a se conectarem, porque música é uma troca, né? Porque o que adianta? O que será do músico se não tiver o público para ouvir ele tocar? É uma troca, mas tocar na igreja é muito difícil para mim. Porque é difícil para mim, eu digo na questão de eu tenho que pegar todo o meu profissionalismo, todo aquele ego de músico profissional, tenho que colocar no meu bolso e tirar tudo aquilo, e eu não posso simplesmente ir lá e tocar. Não é só chegar lá e tocar. E eu digo isso porque todas as vezes que eu vou tocar, eu fico nervoso. Não sei se transparece isso, mas eu fico nervoso. E é o temor, né? Essas mesmas pessoas, elas estão comigo em outros eventos, como já fiz vários eventos da igreja, que eu estava lá tocando, e era um evento que não era um culto. E tá tudo bem. Quando eu estou tocando ali no altar, existe uma preocupação. Eu fico assim, para mim é muito difícil, porque existe uma preocupação de falar assim, Deus, não deixa eu usar esse espaço aqui para eu me sentir o cara. Porque a gente pode ver na Bíblia Sansão, como Sansão caiu. A gente pode ver várias pessoas que acharam que eram e elas simplesmente caíram.
Elas perderam a unção que Deus deu para ela porque elas acharam que era elas. Então, para mim, é muito assim, Deus, não deixa que o artista Herbert esteja aqui. Então, eu tenho até um pouco de cuidado de como eu vou trazer isso para as redes sociais. Pouco eu posto quando eu estou tocando. Porque as pessoas podem se interessar para querer me contratar por ver eu tocando e simpatizar. Acho muito legal. Mas eu não queria utilizar isso como um pedestal para eu poder me promover, para ganhar espaço, porque não se trata de quem... Não tenho nada contra quem faz isso, mas se trata de, assim, existe o chamado que Deus colocou na minha vida para fazer esse negócio propósito, acontecer. né? E eu fico muito, muito, muito preocupado com isso. Mas você falando isso, Herbert, eu me identifiquei muito, porque quando eu tenho a oportunidade de ministrar em uma igreja, quando eu subo no altar, é exatamente esse temor que vem. E a minha oração é que eu diminua e que o Senhor cresça, que não seja o Mateus, mas que eu seja apenas um instrumento usado nas tuas mãos. Na verdade, é sair de cena para que o Espírito só use a gente, o Espírito Santo. E todo o conteúdo que você entregou aqui pra gente, não só na área da música, mas nós podemos aplicar em diversas áreas. Se você pudesse dar um conselho hoje, que você recebeu, se você tivesse recebido, na verdade, há um tempo atrás, que você anteciparia os seus resultados, qual seria esse conselho? Que você erraria menos? Assim, fala, Mateus, se eu tivesse recebido esse conselho, eu erraria menos. O resultado que eu tenho hoje, eu já tinha chegado lá um tempo atrás. Qual seria? Eu diria que as pessoas elas têm que ter referências, ter mentores, mas não os idolatrar. Observar se esses mentores eles têm a vida de sucesso não apenas na área que elas querem, mas também na sua vida como um todo. O que eu quero dizer é que a gente tem que buscar sabedoria. Eu buscaria sabedoria. Hoje o que eu mais busco é sabedoria. Eu peço que Deus me dê, na mesma proporção, a sabedoria que Ele deu para Salomão. Eu tenho esse desejo e eu tento buscar isso cotidianamente. Quando eu falo na questão de idolatria, não idolatrar, é porque muitas vezes quando a gente tem a referência de um mentor, ele tem um sucesso, vamos falar do saxofone, que é a minha área, ele tem um sucesso naquela área, você fica tão feliz por ver que ele é uma pessoa boa, que tem uma carreira muito consolidada, que você começa a pegar a verdade dele sobre a vida, sobre tudo, para si. Ao invés de separar, eu vou pegar tudo que ele tem nisso, mas não quer dizer que nessa área ele vai ser bom também. Porque às vezes a vida do camarada está toda enrolada. A vida da pessoa às vezes está toda enrolada. Eu não estou falando que os meus mentores foram assim. Eu estou dizendo que em alguns momentos eu cometi esse erro de idolatrar algumas pessoas, buscando coisas que elas não tinham ainda atingido a maturidade para poder me entregar em outras áreas que não fosse aquela que eu queria. Hoje eu estudo sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre dezenas de coisas, mas eu já quebrei muita cara por ter recebido uma ajuda de uma pessoa que eu idolatrava e eu ter quebrado, ter perdido muito dinheiro com isso, porque você se cega. Então o que eu posso dizer? Busque sabedoria o tempo inteiro, não idolatre as pessoas, veja o que elas têm a te oferecer que seja bom e entenda que não é todas as áreas que ela vai te ajudar, porque ninguém sabe de tudo. Então, busque conselho por pessoas que venceram naquela área. Sobre saxofone, eu vou buscar direção nisso. Sobre empreendedorismo, eu vou buscar direção nisso. Sobre marketing, eu vou buscar direção nisso. Sobre casamento, eu vou buscar direção nisso. Sobre namoro, vou buscar direção nisso. Como é que você vai buscar direção sobre essa área, sendo que a pessoa, de repente, se separou já 5 vezes? Trai a esposa. Vai buscar conselho sobre casamento? Não tem como, né? Não faz Na sentido. verdade, pessoas têm autoridade, né? Naquela área que passou, venceu, Exatamente e autoridade moral também, congruência aquilo que fala e faz. Né? Exatamente. Você, por exemplo, tem um mentor que é o pastor Jairo, Sim. que é uma pessoa que ele não apenas fala, mas ele vive aquilo também e ele tem autoridade. Uma coisa que ele fala o tempo inteiro. Busque sobre pessoas que têm autoridade. Ele tem isso. Talvez você não vá pedir ajuda para ele sobre futebol, que talvez não seja a área dele. É essa maturidade que eu estou falando. E isso vem da sabedoria. Se você for uma pessoa sábia, buscar sabedoria, você vai conseguir ter essa maturidade para poder entender com quem você vai poder compartilhar cada assunto que você quer. Muito bom. Gente, estamos finalizando esse episódio, conteúdo muito valioso.
você pode aplicar no seu dia a dia. E, Herbert, talvez as pessoas que estão assistindo agora estão dizendo, ele poderia tocar, né? Um pouquinho pra gente. Porque, ó, você falou sobre música, a gente conversou o episódio todo. E pra finalizar com chave de ouro esse episódio, né? Eu já vi você tocando, toca muito, mas talvez quem tá assistindo não viu. Você poderia tocar um pouquinho pra gente aí? Dite aqui, toca, Herbert. Coloca aqui nos comentários. Ah, acho que eu não toco não. Se o pessoal comentar, eu toco, vai. Coloca aqui nos comentários. Parabéns, Herbert. Foi uma honra te receber aqui. Toca demais, sou seu fã. E você poderia também deixar redes sociais pro pessoal te seguir, né? Acompanhar o conteúdo que você produz. Se você tem desejo de contratar eu para tocar no seu evento, você pode conhecer a minha página Herbert Lucas Sax ou HL Music Production, que para a gente poder ajudar você tanto no saxofone solo, com formação, quarteto de corda, seja o que você precisar para o seu evento, a gente vai te ajudar. Seja aniversário, evento corporativo, festas e afins. Agora, se você quiser aprender a tocar saxofone na prática, você precisa conhecer a página do Sax na Prática, que vai ajudar você desde o absoluto zero a desvendar os mistérios por trás desse instrumento aqui e ter uma qualidade tocando assim, do nível que eu tô tocando, caso você tenha gostado, tá bom? É isso aí, gente. Eu recomendo. Chame ele agora já também lá no Instagram. E esse foi mais um episódio do Lifecast. Obrigado por ficar até o final. Tenho certeza que você cresceu em conhecimento. Muito obrigado. Pega esse link e compartilha com mais pessoas. Também nos siga nas redes sociais, @LifecastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilhe com mais pessoas e Deus te abençoe.